Samurai, de 1967, começa já com uma citação do livro de Bushido. Não existe solidão maior que a de um samurai, exceto talvez pela de um tigre na selva. Bushido significa o caminho do guerreiro em japonês e ditava um código de honra que era usado por todos os samurais do Japão feudal. Eles procuravam seguir um caminho de lealdade, justiça e, obviamente, honra. Depois de eras, o tempo dos samurais finalmente acabou, ou talvez não, já que temos pelo menos um homem que se tornou um deles, mesmo que fora de tempo e lugar, Jeff Costello. O filme segue um assassino de aluguel extremamente frio e calculista, que acaba deixando uma testemunha para trás após seu último serviço, iniciando então uma caçada. Preciso citar aqui, obviamente, o Jean-Pierre Melville, que foi um dos mais importantes diretores franceses de todos os tempos, que dirigiu, escreveu e produziu o filme inteiro. Para se ter uma pequena ideia da influência que Le Samurai teve no cinema, é só imaginar que Taxi Driver do Scorsese, por exemplo, muito provavelmente não teria existido do jeito que existiu. A história de alguém solitário tentando literalmente sobreviver a uma cidade hostil parte daqui. E esse, aliás, é o grande tema abordado pelo filme, a solidão. O personagem que acompanhamos, o Jeff Costello, está sozinho naquele mundo, exceto talvez pelo pequeno passarinho que mora com ele, seu único amigo e protetor. Já com os demais, ele já demonstra ter uma relação mais mecânica, com realmente bastante frieza com todos. O trabalho que o ocupa o faz sair de sua casa e ir de ponto A a ponto B, apenas para cumprir com perfeição a única coisa que ele sabe fazer: ser um matador profissional. E mesmo isso não o torna distinto, ainda mais em um mundo já acostumado com a desumanidade. Em contraste com o ambiente sempre geométrico e linear, há uma desorganização muito grande presente no coração da cidade, que depois de um certo tempo se torna uma Paris irreconhecível, sendo então apenas mais uma cidade qualquer. O ponto dele ser um samurai, entre aspas, fora de tempo e lugar, torna tudo mais interessante. Jeff age e pensa como um deles, tentando sempre aplicar seus ensinamentos ao seu dia a dia, tentando executar os assassinatos da maneira mais sutil possível, agindo como um verdadeiro guerreiro nas sombras, só que no meio das ruas. Jeff consegue se camuflar seja no metrô ou até mesmo em sua própria casa deitado, como no início, onde ele quase passa despercebido, sempre calmo, mas alerta para entrar em ação. Porém, na última vez as coisas não saem como planejado. Muito pelo contrário. Então tudo começa a se mostrar na superfície. Se Jeff às vezes usa truques sujos, os seus inimigos mais ainda. É um jogo de gato e rato onde todos trapaceiam. Ele pelo menos obedece aos próprios princípios, algo que nem mesmo a polícia faz. Afinal, não há solidão maior do que o tigre na selva, já que esse vive sozinho com os próprios motivos que o levam a caçar, que nem sempre são compreendidos pelas suas presas. Em uma piscada só, Paris já se mostra ela mesma uma selva, contrariando as linhas retas espalhadas por todo lugar que simbolizam a ordem, mas começam a se perder cada vez mais. E tocando nesse ponto, o filme inteiro é repleto de símbolos, como o do passarinho na gaiola que se mostra tão preso quanto Jeff, e muitos outros que provavelmente só conseguimos entender reassistindo. A maior reflexão talvez seja de se Jeff realmente não tinha nenhum sentimento como parecia não ter. As cenas onde apenas o acompanhamos em silêncio são as que mais o conhecemos, porém sem nunca sabermos se existia ou faltava humanidade, como se ele desconfiasse até do espectador. Se passam 9 minutos até ouvirmos de fato a voz dele. E por fim, como em todo bom filme, nós não recebemos as respostas. Até mesmo o Jeff acaba levando para o túmulo todos os seus segredos. Mas, no final, o que caracteriza alguém como desumano em um mundo tão frio quanto o nosso protagonista?